Aliás, eu não lembro quem é o autor da frase, mas ele diz o seguinte, que a diferença entre um empreendedor e um louco é que o empreendedor consegue convencer outras pessoas da sua loucura, né? Então, você acaba se conectando a outras pessoas que conseguem enxergar aquilo que você está enxergando e você vai construir junto. Carol, eu tenho uma... Quase que eu pergunto sempre de formas diferentes para todo empreendedor que passa por aqui pelo podcast. Sabe, empreender como você faz hoje e como você, digamos, mudou de vida para empreender, demanda coragem, né? Que é o que traz no seu livro, que é o acreditar num ponto em que talvez nem exista nada, sabe? Que você nem sabe que vai existir. E eu falo até em dobro para você no seu caso, porque você, além de empreender, vive das suas visões, daquilo que você fala, que é acreditar mais ainda, sabe? Em dobro. Dizendo tudo isso, eu queria te fazer 2 perguntas. Como se manter acreditando quando você não está enxergando aquilo, eu acho que é um desafio grande para as pessoas. E quando saber que aquilo que eu acredito muito não vai acontecer, sabe? Eu acho que é uma coisa que as pessoas falam um pouco. Quando eu devo desistir de alguma coisa? Faz sentido colocar as 2 perguntas juntas? Sim, eu acho que coragem, para mim, é a fé que você deposita na sua capacidade de fazer acontecer. Né? Então, a gente hoje ouve o mundo clamar muito sobre protagonismo, né? E acho que coragem é esse exercício. É você entender que aquilo que você está vivendo hoje é fruto das decisões que você tomou no passado. Então, quando você empreende e você tem um propósito, e você tem uma visão, né, de mundo, acho que o desafio é como que você abarca outras pessoas, porque ninguém constrói nada grandioso sozinho. Então, por isso que os empreendedores, de uma maneira geral, eles são visionários. Mas não é só ser visionário no sentido de enxergar, né, possibilidades. É como que você, de fato, convence outras pessoas. Aliás, eu não lembro quem é o autor da frase, mas ele diz o seguinte, que a diferença entre um empreendedor e um louco é que o empreendedor consegue convencer outras pessoas da sua loucura, né? Então, você acaba se conectando a outras pessoas que conseguem enxergar aquilo que você está enxergando e você vai construir junto. Ao mesmo tempo, eu acho que existe um desafio, né? Que o Malcolm Gladwell, ele traz isso no livro dele, não sei se é no Blink, não me lembro, no Outliers, né? Que ele fala da escalada do comprometimento, que é quando você passa tempo demais, porque pela sensação de que, poxa, mas eu já me dediquei tanto a isso, eu vou desistir agora. Então, o timing de desistir, né, que é desistir daquela estratégia para adotar uma nova estratégia, que é mudar o seu plano para poder atingir a sua meta, ele é fundamental, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida empreendedora. Então, eu tenho um pouco de agonia quando eu vejo essa história de não desista nunca, não desista sim. Né? Desistir é um ato de coragem, em algum momento você vai frustrar outras pessoas, mas você vai ser coerente com você mesmo. E se você tem fé na sua capacidade de fazer acontecer, então, mano, toca aquele troço fora e começa de novo. O grande desafio é que quando você fala de uma desistência, você está muitas vezes falando de uma sensação de desperdício. Poxa, mas eu já coloquei tanto de mim nesse negócio aqui. Aí eu pergunto, se você continuar seguindo na direção errada, porque é outra frase, né, que as pessoas falam, tem que seguir em frente. Cara, às vezes seguir em frente é estar seguindo no caminho errado. Às vezes você tem que parar, cara, e seguir em frente, mas em outra direção. Então, é em frente para onde? Né? Porque a vida não anda para trás. Sim. Então, a pergunta é em frente na direção do quê? Então, quando você percebe que aquele em frente está te distanciando do seu objetivo, ao invés de estar te aproximando, o quanto mais rápido você desistir, melhor. Né? Então, e eu acredito também que tem aquela coisa assim, né, daquela intuição, que é o nosso algoritmo interno, que diz o seguinte, cara, já deu. Né? Por aqui mais não vai dar certo, você vai ficar se frustrando, você às vezes mantém a fricção, e quanto mais você insiste, mais você mela, né? É que nem casamento, né? Tem gente que fica lá tentando manter o casamento, então ao invés de terminar a relação no momento ok, você acaba desgastando tanto a relação que ela acaba ruim. Né? Então, eu acho que essa coisa do time, de saber a hora de você desistir, que não é da vida, é de uma estratégia, é de um plano, para poder seguir na direção correta, né, dos seus objetivos, faz muita diferença na nossa vida. É Mude o curioso plano, assim. não seja a meta, é isso aí, Ana. Oi? É que a Ana colocou aqui, né? Mude o plano, não a meta. É sobre isso. Olha, até é curioso assim você trazer esses pontos. Eu vi em algumas mensagens suas sobre falando, né, sobre fracasso é forte, mas sobre mudar o caminho, né, sobre mudança.
é curioso como tão poucos profissionais de desenvolvimento pessoal falam sobre mudar de caminho, né? Sobre o desistir mesmo, né? Porque parece que na vida real, de forma geral, a gente... Sei que é estranho dizer isso, mas a gente desiste mais vezes do que avança, né, Carol? Porque todo vídeo motivacional é sobre você vai ter a conquista logo depois de desistir. E se não for, né? Acho que são pontos que necessitam de uma certa avaliação, porque uma coisa é você ter muita iniciativa e pouca acabativa. Né? Começa uma coisa e não termina. Acho que você tem que... Por isso que eu falo sempre dos 4 Cs, né? Não tem jeito, não tem como ir para esse lugar. Eu acho que quando você amplia a sua consciência sobre os seus objetivos, sabe? Eu acho que quando você amplia a sua consciência sobre quem você é, fica muito mais fácil fazer escolhas que sejam coerentes. E aí, quando você passa para essa coisa da consistência, que é, poxa, eu preciso aguentar mais um pouquinho, é você mapear, né? O Seth Godin, ele tem um livro que ele fala sobre essa questão do vão. Então, assim, nenhum caminho é uma linha reta. Então, quando você coloca uma meta, quando você define um objetivo para si, você sabe que esse caminho ele vai ser tortuoso. Só que tem uma hora em que você começa a desistir de você, em que você começa a se machucar, em que você começa a infringir os seus valores, você começa a ultrapassar limites que você estabeleceu para si mesma. Né? No meu último ciclo profissional, foi um pouco do que aconteceu comigo. Né? Eu sempre dou esse exemplo. Por quê? Porque antes de embarcar naquele rolê, eu falei, olha, eu me encontrei e nunca mais eu vou me perder de mim. Então, era um compromisso que eu tinha comigo. Eu não vou me perder de mim. E no meio da jornada, teve uma hora em que eu não estava me reconhecendo. E na hora que eu passei a me desconhecer, eu falei, olha, eu acho que eu infringi o limite e eu estou me moldando demais para caber, eu estou me deformando, eu estou aceitando coisas que para mim sempre foram inaceitáveis. A pergunta é, até quando? Então, assim, acho que um pouquinho para você testar, beleza. Mas quando você viu que aquilo começou a afetar a sua saúde mental, começou a afetar a sua reputação, para tudo, né? E volta para as premissas iniciais. É como ética, sabe? As empresas adoram falar de ética. Então, a gente vai ganhar dinheiro, a gente vai crescer, mas a gente vai ser ético. O grande lance é quais são os limites da ética. Então, não adianta você estabelecer que você vai ser ético. Você tem que destrinchar quais são os limites da ética, porque senão você vai sempre dar um jeitinho. Então, peraí. Pedir para um concorrente que é amigo mandar uma proposta fake junto comigo, só para figurar no cliente, é ético ou não é ético? Depende, sabe? Então, quando você... Por isso que eu falo, você tem os valores e você tem as crenças. Então, o valor é a ética. A crença é o que é ser ético. Então, a gente tem que fazer esse mergulho e buscar muito autoconhecimento para que a gente não ultrapasse limites que já foram pré-acordados com a gente. Porque senão a gente começa a se perder. Então, acho que é super importante essa reflexão, né? E eu tenho muito medo desses gurus, que eu não vou dizer que são gurus de autoajuda, até porque eu acho ótimo a autoajuda. Eu acho que a autoajuda é a única ajuda que a gente pode dar para a gente mesmo. Acho que tem muita gente legal que dá aquele up, mas assim, para pensar nessas frases de efeito que todo mundo compartilha, para ver o quanto elas de fato fazem sentido. Sabe aquela história da zona de conforto? Que coisa mais bizarra falar que você tem que viver fora da sua zona de conforto. Não, você tem que trabalhar para ampliar a sua zona de conforto. Você tem que sair da sua zona de costume. Só que a gente repete isso, a exaustão, e não para pensar naquilo que a gente está falando. Então, acho que o grande convite é esse, é a refletir sobre tudo aquilo que o mundo traz, porque o mundo tenta o tempo inteiro confundir a gente. Se a gente não tiver muita clareza de quem a gente vai se perder no meio do rolê. E aí, muitas vezes, vai ser difícil consertar. Né? Vai dar muito mais trabalho do que se você tiver essa clareza e saber a hora certa de desistir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.
onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Se você não me conhece, eu sou o Peter Jordan, atualmente dono de diversos canais de sucesso no YouTube, como por exemplo o Enes com quase 10 milhões de inscritos, o Peter aqui com mais de 2 milhões e meio e vários outros canais que você já deve ter esbarrado, né? O Cristianão, o TV Cifras, enfim. Imagina só, por exemplo, você trabalhando de onde você quiser e vendo o seu negócio na internet crescer. O seu negócio que você pode expandir até 100 vezes mais rápido por causa do poder da internet. Todo o curso já está pronto e organizado para assim que você já garantir o seu acesso, já começar com tudo os estudos e aplicando as dicas e macetes que eu já venho usando. Eu vou te passar desde os conceitos básicos até a parte prática, ok? Onde de fato, né, a gente vai colocar a mão na massa, criando seu próprio canal. Garantia incondicional de 7 dias. É basicamente assim. Se matriculou no curso, acessou a plataforma, testou o curso e viu que não é para você, a gente te dá uma garantia de 7 dias para você pedir todo o seu dinheiro de volta. Sem pergunta, simples. Basta enviar pra gente um e-mail e você vai ser reembolsado. Ou seja, ou você fica satisfeito e nosso método funciona com você, ou a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Simples assim. Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Sim, quero viver de YouTube.